Aleluia. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por mais esse culto. E que culto, né? Não sei você, mas se eu fosse embora agora eu já estava abençoado, já estava alimentado, saciado. Mas ainda há necessidade maior de nos alimentar da palavra de Deus. Abra comigo Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Tributar a Jesus toda a honra e toda a glória. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Em João 15:5, a partir C do verso, diz que sem Jesus nada a gente consegue fazer. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é a honra, Ele é a glória. Eu vou estar pregando hoje debaixo de um tema: a cultura do reino. Nós vamos entender o que Jesus veio fazer na terra. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus não veio trazer uma lei, Jesus veio trazer uma cultura, um estilo de vida, um modo de viver. E por meio da palavra nós vamos caminhar aí. Isaías 9:6 diz assim: afinal, eu vou estar lendo a versão King James. Quem está na projeção? É Fernanda? Me ajuda, por favor. 9:6. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno, e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará com que tudo isso se realize. Para completar, para vermos o cumprimento dessa palavra, comigo Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 12. Diz assim: após o nascimento de Jesus em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém de Judá, pois escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela ia aparecer. Mandou-lhe-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunica-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Feche seus olhos, eu quero orar por essa palavra. Pai, graças te damos, Senhor, por meio de Jesus Cristo, Pai.
Espírito Santo, eu peço que o Senhor me ajude, Pai. Eu peço que o Senhor me capacite nessa noite. Pai, eu peço que o Teu reino seja implantado sobre nós nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha nos alimentar, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha nos dar uma direção, um destino, Pai. Que o Senhor hoje venha marcar nossas vidas. E que o Teu Espírito, que é santo, venha pairar sobre nós nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tá difícil hoje, mas vamos conseguir. A palavra cultura significa processo ou efeito de cultivar a terra, de cuidar e de crescer. Quando Jesus, ele chega após a profecia de Isaías, capítulo 9, 700 anos, há mais de 700 anos depois, se cumpre essa palavra. Mateus, ele escreve para os judeus, porque os judeus esperavam um rei. E por que eles aguardavam um rei? Porque em 1 Samuel, no capítulo 8, quando os filhos de Samuel assumiram a posição de juiz de Israel, eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que eles não seguiram os passos de seu pai Samuel. Então o povo começou a olhar para as outras nações e começaram a ver que as outras nações tinham reis. E eles chegaram em Samuel e disse assim: todas as nações têm reis, tem uma pessoa que vai à frente da batalha com eles, tem um cara que guia eles, tem uma voz que direciona eles. Dai-nos também você, Samuel, um rei para nós. Porque Samuel, ele representava a figura de Deus naquele lugar. Ele era a boca de Deus na terra, naquele tempo. Ele era o profeta. O profeta era aquele que proferia a voz de Deus. O sacerdote é aquele que apresentava o sacrifício do povo, mas o profeta é o que trazia a voz de Deus para o povo. Então eles chegaram diante de Samuel e pediram para que Samuel lhe desse um rei. E Samuel se entristece e vai orar. Fala: Senhor, o povo está querendo um rei, o povo precisa de alguém. E Deus fala assim: Samuel, não adianta você ficar triste, não precisa se entristecer, porque o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. Eu sou o rei, eu sou o bom pastor, eu sou a voz que tirou eles do Egito, eu sou a voz que pairava sobre as águas, e eles não quiseram me ouvir, eles não quiseram compromisso comigo. Então faz o que eles estão te pedindo, dê a eles um rei. Aí então veio Saul. O nome Saul significa pedido a Deus, porque eles pediram um rei a Deus. E nós conhecemos a história do reinado de Saul. Sabemos que começou bem, mas em 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz que Deus fala para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, porque ele foi desobediente e ele perdeu o seu trono por uma desobediência. E em 1 Samuel 16 começa o reinado de Davi. E o reinado de Davi, o nome Davi significa aquele que é amado, aquele que é desejado, aquele que é escolhido por Deus. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus, porque foi o povo que pediu um rei. E o nome dele significa pedido a Deus. E Davi veio diferente. E havia uma profecia que da linhagem de Davi iria nascer um rei, a qual ia estabelecer um governo, ia estabelecer uma nova aliança. E essa profecia se cumpre em Mateus capítulo 2, quando Jesus nasce. E aqueles magos vindo do Oriente, eu não quero falar deles, mas se a gente for estudar a respeito deles, dá-se a entender que talvez eles eram um daqueles caras da Babilônia, que quando Daniel poupou a vida deles, porque ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, nem os sábios, nem os magos, ninguém. Veio Daniel e interpretou, e a partir daquele momento todos falaram: bendito seja o Deus de Daniel, que revela o oculto e o escondido.
Aí a partir desse momento dá-se a entender que aqueles magos começaram a se interessar pelo Deus de Israel. E eles começaram a estudar a palavra de Deus, as profecias que apontaria que o novo rei iria nascer para estabelecer um novo governo. Mateus ele deixa bem claro que tudo o que aconteceu, se você pegar o capítulo 2, tem várias palavras assim: e isso se aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Jesus é o cumprimento da palavra. Jesus ele não veio anulando o Velho Testamento, ele veio cumprindo. Jesus ele não veio e rasgou os mandamentos de Deus, ele veio e valorizou, ele veio e atualizou a palavra, porque ninguém estava conseguindo cumprir a palavra de Deus. E quando esses reis, esses magos, chegaram em Jerusalém, eles foram procurar Herodes, que era o rei da época, e falaram assim: olha, nos deram uma direção, e o novo rei está chegando. Herodes viu que o seu reinado estava sendo acusado, estava em ruínas, e ele temeu. E o que ele fez? Ele pega e manda matar todos os meninos que tinha de 2 anos para baixo. Assim aconteceu com Moisés. Todas as vezes que Deus levanta um libertador, o inimigo tenta atrapalhar o plano de Deus. Mas sabemos que ele não pode, que nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Como João 42 fala: bem sei eu, Senhor, que tudo o Senhor pode, e que nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade de Deus é boa, irmãos. A vontade de Deus ela é perfeita. E tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Jesus nasce. Aqueles magos vieram oferecer ouro, incenso e mirra. Há um significado nesses 3 elementos que eles ofereceram como sacrifício, como oferta, para Jesus. Mas eu não vou entrar nisso, hoje não é meu ponto crucial da mensagem, não é isso. Mas eles estavam querendo reconhecer o reinado de Jesus, porque quando estabeleceu, se você pegar Deuteronômio 17, o verso 15, vai dizer que quando era estabelecido um rei, coloca para mim, quando era estabelecido um rei ele tinha, olha lá, deverá estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus, e um dos teus irmãos que escolherá para governar sobre ti. Não poderá nomear estrangeiro que não venha dentre os próprios israelitas. Por isso que Jesus tinha que nascer da linhagem de Davi, porque se ele não nascesse da linhagem de Davi, ele não poderia ser proclamado rei, porque ele seria um estrangeiro. Então o cuidado de Deus de implantar a semente de Gênesis 3,15, que Deus, quando tira o homem Adão e a mulher Eva do jardim, e olha para Satanás e lança uma palavra para ele, e fala assim: do ventre da mulher vai nascer uma semente, e essa vai te ferir a cabeça. A semente que o próprio Deus estava proferindo, anunciando que iria chegar, era o menino Jesus, porque ele veio crescendo. A Bíblia fala em Lucas 2,51 que ele crescia entre Deus e os homens, diante de estatura e graça. Então ele veio crescendo, o propósito de Deus veio ganhando forma. Então não adianta eu e você querer chegar dentro da igreja e querer vir na contramão, vir de cima para baixo. Não, primeiro a gente chega dentro do ministério, se estabelece e começa a crescer, e Deus começa a trazer o crescimento. Paulo, quando ele está em 1 Coríntios, ele fala para a galera, falou assim: eu estou sabendo que há entre vocês divisão, dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas espera aí, quem foi que morreu na cruz? Ele falou assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus. Então quem dá o nosso crescimento ministerial, espiritual, é Jesus. Então nós temos que respeitar o tempo de Deus. Jesus respeitou o seu tempo. Aos 12 anos ele estava dentro do templo ensinando, porque dentro do judaísmo um menino com 12 anos já tinha que conhecer toda a palavra de Deus. Então nós temos como obrigação, como os pais, instruir os nossos filhos diante da palavra do Senhor. Então quando aqueles magos vieram até Jesus,
reconhecer ele como rei, Herodes pega e manda matar todos os meninos. Deus pega e fala para Herodes, para José: vai embora daqui, leva o menino, porque estão querendo matar ele. E depois Deus manda ele voltar. Quer ver? Eu queria deixar uma palavra aí da profecia que se cumpre também dos magos, que está em Salmo 72, verso 10. Coloque aí para mim na tela, por gentileza. Salmo 72, verso 10. Que os reis de Tars e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Verso 11. Incline-se diante dele todos os reis, e sirvam-nos todas as nações da terra. Era isso que aqueles reis magos estavam reconhecendo Jesus como rei. Por isso que na Apocalipse está dizendo que na coxa dele está escrito que ele é rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é o supremo, ele está acima de todas as coisas, ele é sumo sacerdote, ele é o rei de paz. Em Mateus capítulo 2, versículo 23, coloca aí para mim que eu estou ruim de ler a Bíblia aqui hoje, meu olho está ardendo. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. A palavra Nazareno significa desprezível ou desprezado. Para a gente entender o contexto, quando Jesus volta, que já ninguém, a ira de Herodes já tinha morrido, ninguém mais queria matar o menino Jesus, e ele volta e ele vem viver na cidade de Nazaré. Era Deus mostrando para o povo que os escolhidos dele não tem que vir de palácios reais, não precisam vir de realeza, não precisa vir de uma vida abundante. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, 3, coloca aí para mim. Isaías 53, 3. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondiam o rosto, foi menosprezado, e não demos à sua pessoa importância alguma. Ninguém deu importância para Jesus. Quando ele veio anunciando o reino de Deus, foi como o irmão Rodrigo leu aqui: pode vir uma coisa boa lá de Nazaré, pode acontecer alguma coisa boa. A gente que vem do mundo, as pessoas pensam isso de nós quando a gente chega no Evangelho: será que vai sair alguma coisa boa daí? Se eu e você somos desprezados pela sociedade, é motivo de alegria, porque Jesus também foi. Se eu e você somos taxados de loucos pela sociedade, é motivo de alegria, porque Jesus também foi. Ele foi desprezado, ele cresceu em Nazaré, uma periferia da época, uma cidade onde ninguém esperava que poderia sair nada, mas de lá que saiu o Salvador. Ele foi criado naquele ambiente. Isso quer dizer para nós que o ambiente que somos criados não tem o poder de influenciar o nosso caráter. O ambiente que você é inserido não pode te afetar, não pode mudar quem você é, não pode mudar a sua identidade. Jesus cresceu no ambiente, ele era proclamado rei, mas ele não foi criado num palácio, ele não foi introduzido num reino, não. Ele conquistou o seu reinado. Davi, quando foi ungido a rei, ele não foi levado ao palácio, ele foi levado para a sua rotina do seu dia a dia. Ele voltou a ser pastor. Depois Saul chama ele para ser general, e ele continua servindo, e ele era o chamado de ser o rei. Então entendemos que um rei é aquele que serve a sua nação. Jesus veio servir a nação, o povo escolhido, a geração eleita. Ele, como rei, ele veio servir a nós. Coloca para mim Mateus capítulo 4, verso 8. Tornou o diabo a levá-lo,
agora por um monte mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. O próximo. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A proposta de Satanás sempre é diferente da proposta de Deus. A proposta de Deus é uma vida plena e abundante, uma alegria no espírito. A proposta de Satanás é luxúria, é oposto daquilo que Deus tem para nós. Em Mateus capítulo 3, quando Jesus é emergido nas águas, e ali a gente vê a Trindade em ação, o Pai que fala do alto e o Espírito que desce sobre Jesus e o Filho na água. Nós vemos a Trindade em ação, o Pai falando: esse é o meu Filho amado, e o Espírito descendo sobre ele. A partir daquele momento, Jesus foi ser tentado como Filho de Deus. Ele não foi ser tentado como um Jesus Nazareno, ele não foi ser tentado como uma pessoa normal, não, ele foi ser tentado como rei, ele foi ser tentado como Salvador, porque Jesus, o diabo parece para ele assim: você não é o Filho de Deus? Então transforma para mim essa pedra em pão. Só que em Deuteronômio está dizendo que nem só de pão vive o homem. Então ele vem com uma proposta na palavra, porque Satanás ele conhece a palavra de Deus. Então por isso que às vezes tem pessoas distorcendo o evangelho, porque Satanás também conhece. O apóstolo Paulo fala que não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e faz dos seus ministros da justiça. Por isso nós temos que ter o discernimento. Quando Deus fala que Jesus era o Filho amado, o diabo leva ele para ser tentado no deserto e coloca a filiação dele em xeque. Então quando eu e você assume ser chamado e reconhecido como filho de Deus, a partir desse momento, Satanás vai vir tentar eu e você como filho de Deus. Ele vai vir tentar tirar a coroa, ele vai vir tentar tirar aquilo que o próprio Deus falou. Porque todos ouviram a voz de Deus, dizendo que Jesus era o Filho amado. E por que Satanás foi tentar ele? Porque ele estava num momento de fragilidade. Porque ele estava 40 dias sem comer, sem se alimentar. Mas o espírito dele estava revigorado. Ele estava fraco na sua carne, mas o Espírito estava sobre ele. Quando ele volta para a sinagoga, e ele chega no sábado, e ele anuncia mais uma profecia cumprida, de Isaías 60, que dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas aos gentios, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Aí Jesus pega e fecha o rolo e olha para ele e fala assim: hoje se cumpre essa palavra. A partir do momento que ele chega e ele fala que ele era o Filho de Deus e o rei, o pessoal expulsa ele, e ele teve que ir embora para Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque ele não foi honrado, ele não foi recebido como rei. Coloca para mim Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus ele veio em carne e sangue para estabelecer uma cultura do reino, para estabelecer um estilo de vida, mostrando para mim e para você que assim como ele viveu uma vida plena com Deus, eu e você, por meio do Espírito Santo, também vamos conseguir viver uma cultura do reino, também vamos conseguir viver uma vida segundo os padrões do céu, segundo os padrões de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vos ressuscitará. Então quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos uma nova identidade, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscita para viver uma vida plena em Cristo, uma vida completa em Jesus, uma vida satisfeita em Jesus. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, alegria e paz no Espírito Santo. Não podemos nos contentar em viver um reino de aparência, um reino que o diabo oferece, um reino de prosperidade. Não que isso seja contra as leis de Deus, mas se o seu coração estiver disposto a buscar apenas isso, está contra a lei de Deus.
Vemos o exemplo de Salomão em 1 Crônicas capítulo 1, quando Deus aparece para ele, e ele fala assim, Deus fala, me pede o que você quer. Ele fala, Senhor, me dá sabedoria. E Deus falou assim, tá bom, já que eu olhei para dentro do teu coração e vi que o que você me pediu condiz com o seu coração, eu vou te dar sabedoria e vou também te dar riqueza, a qual nunca dei a nenhum homem da terra. Então veja que Deus não tem problema nenhum com riqueza. O problema é aonde está o seu coração. Aonde está o teu coração? Se o seu coração está nas coisas da terra, a partir de hoje, pelo poder do Evangelho, nós vamos nos conectar de novo com a videira verdadeira, e nós vamos começar a andar, como Paulo fala em Colossenses 3, já que fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. É de lá que vem o nosso socorro. O Salmo 121, eu olho para os montes e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. O socorro de Deus era Jesus na terra. Aquilo que Adão perdeu no jardim, que quando Deus cria ele, cria os animais, fala, Adão, você que manda aqui, reina, governa, domine sobre a terra. Mas Satanás ele veio e tirou o domínio da mão dos homens. Mas Jesus veio e nos conectou ao coração do Pai de novo, dizendo para mim e para você, que se nós mudar o nosso estilo de vida, que se a partir de hoje a gente abandonar a nossa vida de pecado e começar a andar na luz que é Jesus. Jesus fala assim, se eu e você andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus, porque diante de Deus tem um acusador, que o papel dele é nos acusar a todo momento. Satanás é o adversário da nossa alma. Entenda que ele nunca foi adversário de Deus, ele é o nosso adversário. De Deus não, porque Deus é o Criador e Satanás é a criatura. Não tem como uma criatura ser adversário do Criador. Então, o papel de Satanás é tirar eu e você do caminho, da verdade, da vida. Por isso que quando Isaías profetiza, ele vai dizer assim, que o governo está sobre os seus ombros. E o que ele traz no peito como um jargão é a verdade e a justiça. Quando Jesus em João 14 fala assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava brincando, ele está dizendo assim, eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma expressão de Êxodo 3, quando Deus aparece na planície do Sinai e fala para Moisés de libertar o povo, e Moisés fala assim, em nome de quem eu vou? Fala que eu vou no nome do grande eu sou. Essa expressão no original, eu sou, ele está dizendo assim, eu sou o que você precisa. Se você precisa de cura, eu sou a sua cura. Se você precisa de libertação, eu sou a sua libertação. Se você precisa de bênção, eu sou a sua bênção. Paulo em Efésios 1:3 vai dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênção na cruz. A cruz é a nossa bênção. Não tem como eu e você passarmos pela cruz de Cristo e não ser transformado. Porque o que era composto do reino de Jesus era composto de metanoia, de arrependimento. Porque João Batista veio dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que João estava dizendo era, parafraseando, falando assim, muda sua mente, muda o seu estilo de vida, porque Jesus chegou. Muda sua mente, muda o seu estilo de vida, porque há um novo rei, há uma nova inspiração. Paulo ele fala assim, sedes os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. O nosso dever aqui na terra é imitar os passos de Jesus. Jesus, no sermão da montanha em Mateus 5, ele veio desmistificando a lei e transformando em graça. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Que se você olhar, se você adulterar, você vai receber uma carta de adultério e tal. Mas eu porém vos digo, que se você olhar com uma intenção errada, você já pecou. Então, os fariseus estavam acostumados a ser notados por aquilo que eles cumpriam. Mas quando Jesus olhou para eles em Mateus 23,
Fala bem assim: vocês pensam que são um cara, pensam que dão dízimo de tudo, que fazem tudo certinho, mas por dentro vocês são como um sepulcro caiado, não tem vida, tem morte. Por isso que o Espírito que ressuscitou dentre os mortos também nos ressuscitará. O Espírito de Jesus, ele veio e nos traz a vida. Por isso que quando ele está em João 14, ele está dizendo que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que muda a nossa vida, é o Espírito Santo que muda a nossa maneira de agir, de falar. Coloca para mim Mateus 4,17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque hoje chegou o reino de Deus na sua casa. Se você talvez está aqui hoje pela primeira vez, tem reino de Deus para você. E se você também está aqui às vezes desanimado, tem reino de Deus para você. E o reino de Jesus, ele é diferente do que o reino da terra. Ele veio para suprir todas as nossas necessidades. 4:23, coloca para mim. Vou apertar aqui. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do quê? Do reino de Deus. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da porta aberta, é o evangelho do reino de Deus, ensinando as pessoas a mudar a sua vida. E quando ele está no sermão da montanha, e ele começa a liberar que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado, ela significa assim: felicidade que excede a circunstância. Quando Jesus está falando assim que você é bem-aventurado, Ele está dizendo que você é bem-aventurado independente da sua circunstância, independente do que você esteja passando, a paz dele te basta. E quando ele fala assim que bem-aventurados os pobres de espírito, era porque naquela época os fariseus estavam tão dominados pela lei mosaica, que eles se achavam que eles eram superiores aos outros. E Jesus está falando assim: vocês que estão me ouvindo aqui, vocês são pobres de espírito, porque ainda ninguém plantou nada na mente de vocês. Bem-aventurados são vocês que estão nessa noite aqui hoje, ouvindo acerca do reino de Deus. Aí ele fala que bem-aventurado serão os humildes, porque eles herdarão a terra. Se você pegar Apocalipse 5, do 9 ao 14, vai dizer que depois daqueles dias, eu e você vamos herdar a terra. Não tenho mais tempo de entrar. Em Mateus 5,13, Jesus está dizendo, coloca para mim, 5,13. Para aquela multidão que estava ouvindo Jesus, ele estava dizendo: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se eu e você perder o reino, se eu e você perder a palavra de Deus, se eu e você perder a essência, nós vamos ser pisados aí fora. Mas quando eu e você temos a palavra de Deus escondida no nosso coração, nós conseguimos transmitir o reino de Deus. Se você pegar o capítulo 6 de Mateus e for analisando, não vai dar tempo de eu pregar, passo a passo, Jesus estava ensinando eles a não viver uma vida mais de aparência, mas viver uma vida de essência. Ele começa a falar assim: quando a sua mão direita dá, a sua esquerda não precisa saber. Quando você fizer algo para alguém, você não precisa tocar a trombeta, porque ninguém precisa saber, porque o vosso Pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Aí ele fala assim: não seja como as pessoas, os fariseus, que saem para orar e para fora, em pé e em voz alta para serem ouvidas. Mas vocês, quando quiserem falar com o vosso Pai, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu Pai em secreto, e Ele publicamente irá te recompensar. Então Jesus veio nos ensinando que a nossa vida, a nossa base do Evangelho não é aqui dentro da igreja. A nossa estrutura não é aqui, é lá dentro da nossa casa.
Nós temos que vir de lá para cá. Aqui é apenas o lugar onde vamos celebrar o dono da vida. Mas aqui não é o lugar onde você vai orar, onde você vai buscar Deus. Aqui é o lugar de você entregar a sua adoração. E quando você sentir necessidade de falar com o teu Deus, faz o que Jesus ensinou: entra dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto, porque publicamente Ele vai te recompensar. 1 Samuel, quando Ana estava orando, Eli achou que ela estava maluca, porque ela só gesticulava, palavras nenhuma saía da sua boca. Mas Deus sondou o coração dela e reconheceu e atendeu a oração dela. Então entenda que eu não preciso vir aqui e ficar gritando. Entenda que o nosso nível de espiritualidade não pode ser medido pela nossa mão levantada. O nosso nível de espiritualidade não pode ser medido pelo nosso glória a Deus. O nosso nível de espiritualidade não pode ser medido pelas línguas estranhas que proclamamos. O nosso nível de intimidade tem que ser reconhecido quando você entra dentro do seu quarto e fala com o teu Pai em secreto, e Ele se alegra em ouvir a tua voz. Eu não posso mais viver um evangelho de aparência, mas um evangelho de essência. Aí vem aquele famoso versículo de Mateus 6,33, que eu vou ter que pular já para ele, que a primícia é o reino, e as demais coisas vêm a ser acrescentadas. Então o reino de Deus é fazer o que é certo, é amar o nosso próximo, é servir o nosso próximo, é viver em paz. Não é apenas estar dentro de uma igreja. Quando Jesus está falando para eles assim: vocês são o sal da terra, que nós, se a igreja não estivesse mais na terra, Jesus já tinha destruído tudo isso aqui. Eu e você somos o motivo das misericórdias do Senhor não nos consumir. Jeremias, em Lamentações 3:21, ele vai dizer que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que Ele vai voltar para nos buscar, é que Ele vai voltar para nos inserir no seu reino. Apocalipse 21:3 vai dizer que Ele veio tabernacular entre os seus. E o mesmo Deus, Ele descerá. Coloca aí para nós, 21. Eu ouvi uma forte voz que procedia do trono: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Não dá mais tempo. No capítulo 8 de Mateus, quando Jesus termina o sermão da montanha, Ele chega na sinagoga, e os demônios começam a se manifestar, e Ele começa a curar e a libertar. Porque entenda que só há libertação e cura quando o evangelho do reino é pregado. Não precisamos de ensinação, a própria palavra tem o poder para nos transformar. Coloca para mim Filipenses 3:20. Você pode se levantar, vamos orar ao Senhor. A banda pode subir. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania não é da terra. O nosso reino não é na terra. Nosso reino vem dos céus. Quando Jesus ensina em Mateus 6 a oração, Ele fala: Pai, que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade. Coloca Filipenses 3:12, para você ver o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo. E isso serve de exemplo para mim e para você. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo. O 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Hoje você vai esquecer tudo o que passou para trás, tudo que você viveu até hoje. Se você chegou aqui nesse lugar
Hoje Deus está te dando uma nova oportunidade de reconhecer que você errou, que você precisa do reino de Deus. E a palavra de Deus vai operar no seu coração. Porque Paulo fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir até Jesus voltar. Então você está sendo aperfeiçoado. Pode adorar o Senhor aí.